Olá, meus queridos amigos. É com muita alegria, com muita gratidão, com emoção que venho participar junto a vocês desse maravilhoso encontro. Aliás, deste reencontro. Reencontro de velhos amigos, encontro de novos amigos, encontro de eternos amigos. Nosso amigo Jesus, nosso amigo Chico Xavier, e todos nós, amigos desses amigos, em comunhão, juntos, um só corpo, girando em torno dessa obra maravilhosa e magnífica, que é a obra mediúnica de Chico Xavier, que tanto nos ensina sobre Jesus, o amigo maior de todos nós. Eu agradeço de antemão a todos vocês pela caridade e pela gentileza, por dispensarem alguns minutos do seu precioso tempo para caminhar comigo pelos caminhos de Célia, pelos caminhos de Célia Lúcius. E caminhar com Célia Lúcius é também caminhar com Clóvis Tavares, com Emmanuel, com Chico Xavier e, é claro, caminhar com Jesus. E é justamente por caminhar com Jesus que existe cura nos caminhos de Célia, porque ali tem um Jesus vivo, um Jesus atuante. Nos últimos 30 anos, eu tenho lido, tenho estudado, tenho viajado, seguido e mapeado o roteiro de Célia Lúcius. Desde o momento em que ela sai da sua luxuosa residência, da casa paterna, não é? No Aventino, e passa a caminhar pelas ruas da minha antiga Roma. Então, há cerca de 30 anos, mais um pouquinho, eu tenho me dedicado a estudar essas obras do Chico Xavier, os livros do cristianismo nascente. Fazia isso num trabalho muito solitário. Solitário entre aspas, né? Porque eu nunca estava sozinho. Mas não tinha amigos comigo. Até então que, a pedido de amigos, nós criamos o GAP, que tem como objetivo verificar e comprovar e comparar os textos dos livros do cristianismo nascente de Emmanuel e de Chico Xavier no local onde tudo acontece. Então o GAP, Grupo de Amigos de Paulo e Estevão, nós fazemos essas viagens dentro da obra. Literalmente nós entramos no palco onde tudo acontece. E vocês devem imaginar a emoção que é ler um texto, por exemplo, da conversa entre Estevão e Abigail na prisão em Corinto. Pois bem, com a ajuda do mais alto, eu consegui localizar a antiga prisão de Corinto, e é com uma precisão incrível que, quando Emmanuel diz assim, que Abigail foi solta na praça, não é? Que abriram a porta e que aquele soldado colocou ela deu-se então, ganhou a praça da rua movimentada. A prisão é realmente com a porta voltada a poucos metros da grande praça de Corinto. Eu estou fazendo essa introdução aqui, embora venha falar de Célia, estou citando aqui Abigail e Estevão, é só para esclarecer que a minha fala é baseada em pesquisas literárias, arqueológicas, históricas, geográficas, e eu converso com os arqueólogos em Pompeia, eu converso com os arqueólogos em Éfeso, eu vejo o trabalho sendo feito. Então eu uso livros de história, roteiros de viagem, tudo o que puder enriquecer e embasar e sustentar as obras de Chico Xavier e de Emmanuel. Então, para mergulhar
nessa viagem de mar, nesse mar de bênçãos literárias, eu uso todos os recursos possíveis. E eu gostaria de esclarecer aqui algumas coisas, antes que pensem, nossa, viagens por Roma, por Jerusalém, por Éfeso, por Corintos. Antes de mais nada, meus irmãos, os nossos encontros também, como esse aqui, são 100% gratuitos. Seja em Roma, seja em Jerusalém, seja em Atenas, nós nos sentamos nos bancos das praças, nas escadarias, nós nos sentamos nas catacumbas, onde os primeiros cristãos se reuniam e dividimos ali o nosso evangelho, os nossos textos das obras de Emmanuel e de Chico, e nós dividimos também o nosso lanche, a nossa merenda. A natureza é o nosso local de estudo. Eu até brinco que uma das grandes, um dos grandes locais que eu gostaria de conhecer, que fisicamente já não vai ser mais possível, mas era ir até a sombra do abacateiro. Eu sempre brinco que a gente não tem a sombra do abacateiro, mas nós temos a sombra dos ciprestes e das árvores amigas em todos os lugares que nós vamos. Então esse é o primeiro ponto, que os encontros do GAP são completamente gratuitos. Nem inscrição tem. Eu só marco um local, pessoal, tal hora na porta do Coliseu. Estamos lá o grupo. E o segundo ponto, que para mim é muito importante, vale a pena dizer isso, que eu não conheci o Chico Xavier enquanto encarnado. E confesso que durante anos isso me deixou muito triste. Triste e com inveja. Mas é muita inveja, não é pouca não. Porque toda vez que eu vejo Geraldinho contando algum caso dele com o Chico, eu quase que tenho uma crise. Quando John Harley conta essa ou aquela experiência que ele teve com o Chico, eu tenho disritmia. Quando eu escuto a Nena Galves falando, né, das lindíssimas histórias, ou Dona Hilda Tavares, eu tenho muita inveja. E eu confesso para vocês que durante muito tempo eu fiquei muito triste, mas triste mesmo, por não ter conhecido Chico Xavier encarnado. Mas há pouco tempo aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Eu estava preparando um estudo sobre o meu amigo Paulo de Tarso, o nosso amigo de Tarso, e ele estava sendo assim colocado em segundo plano e tal, pelos outros apóstolos, porque ele não havia convivido com Jesus. E ele então reflete e depois considera assim: eu conheci o Cristo em toda a sua glória. Eu o conheci em espírito. Vocês o conheceram na carne, mas eu o conheci na glória, em todo o esplendor de espírito. E isso para mim, meus amigos, eu digo uma coisa, foi libertador. Porque eu também conheci o Chico em sua glória mediúnica, em sua glória literária. Eu conheci Chico pela sua obra, por aquilo de mais belo que a espiritualidade usou como instrumento. O médium da esperança, o médium do amor, o médium da amizade. E é com imensa alegria que eu venho dizer e que eu venho falar do meu amigo dileto, do meu amigo de literatura, de conselhos, do meu amigo de ombro, do meu amigo de lágrimas, Chico Xavier. Mas eu espero um dia poder abraçá-lo e beijar-lhe as mãos, assim como de Tarso fez ao reencontrar Ananias e beijar-lhe as mãos. Desculpa, eu já me emocionei, mas vamos então aos caminhos de Célia. Para a gente falar de Célia Lúcius, nós precisamos saber de quem falamos. E nada melhor do que o próprio Emmanuel para nos dizer sobre Célia Lúcius, e ele faz a seguinte consideração no livro 50 anos depois,
ali no prefácio, né, que é intitulado Carta ao Leitor, sobre Célia Lúcius, Emmanuel diz assim: um coração amoroso e sábio, que entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Só isso aqui já dá um estudo, porque ele está falando de um coração amoroso e sábio. Então nós já temos em Célia as duas asas, o amor e a sabedoria, que entendeu e aplicou as lições de Jesus. Nós muitas vezes nós entendemos, mas raramente aplicamos as lições de Jesus no transcurso doloroso de sua vida. Aqui então nós já temos uma distância quilométrica, intergaláctica do nosso posicionamento com o de Célia. Por quê? Porque nós procuramos uma vida sem problemas. Nós procuramos uma vida de facilidades. E Emmanuel diz aqui, no transcurso doloroso de sua vida. Então, meus amigos, apesar da simplicidade de Célia, atenção, nós estamos diante de um gigante do Evangelho. De um gigante. Mas a proposta do título dessa conversa, quando fui convidado a falar, é a cura pelos caminhos de Célia. Então, se falamos de cura, pressupõe-se que há doença, pressupõe-se que há dor, dor física, dor da alma, ambas, mas baseado e estruturado em que eu desenvolvo o meu discurso da cura pelos caminhos de Célia? Na própria obra, na própria vida de Célia. Na obra, Emmanuel, na introdução ali, na carta ao leitor, Emmanuel já nos dá uma orientação, um viés dessa leitura voltado para a cura. Emmanuel diz assim: meu irmão e meu amigo. Olha que coisa bonita, como Emmanuel nos chama. Meu irmão e meu amigo. A gente se sente em casa, a gente se sente acolhido. E Emmanuel diz assim: abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxerem. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. Em certas circunstâncias também olhaste e perguntastes, em silêncio e em preces dolorosas, onde se encontrariam a verdade e a justiça? Invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas, conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Então Emmanuel fala aqui de dor e de sofrimento, e fala como nós encontraremos essa cura. Se refletirmos nessas palavras de Emmanuel, vamos entender que a vida de Célia Lúcius é para nós um remédio. Os exemplos da vida de Célia Lúcius são tratamentos eficazes para as dores da alma. Ler os livros de Emmanuel, sem estudar o prefácio, meus amigos, eu já digo que é como viajar de carro sem encher o tanque de combustível.
Para a gente ter essa segurança, essa certeza, nós temos que ler com muita atenção. Mas é frase a frase, palavra a palavra, daquilo que Emmanuel escreve para nós. Emmanuel, ele mesmo, se maravilha tanto com a vida de Célia Lúcius, mas tanto, que ele não conta a sequência da sua história começada há 2000 anos. Ele só faz aquela introdução ali para nos esclarecer o que aconteceu, mas ele se coloca em segundo plano e a história ali é de Célia Lúcius. O próprio Emmanuel, numa obra que era para contar a sequência da sua vida, ele direciona a grande história, a narrativa central para a vida de Célia. E como eu disse, eu estudo as palavras. Eu estudo as primeiras frases de um livro, o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, como ele começa, como ele termina, a quais ideias essa ou aquela passagem nos remete. É uma leitura para além do texto. E eu gostaria de fazer então aqui, para mostrar para vocês um pouco do meu método de estudo, do meu método de leitura, do método de estudos do GAP. Eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno exemplo, mas para vocês verem que há um universo nas obras de Emmanuel. Um universo de riquezas que não tem fim. Então, sigam comigo. Eu gostaria então de trazer as primeiras palavras de 50 anos depois, que são estas: varando a multidão. E vou mostrar para vocês porque é didática, é a minha metodologia de estudos. Aqui, primeira parte em uma família romana. Então, o que eu venho falar tem que estar escrito e baseado aqui. Eu não tiro nada daí do universo. Então, no primeiro capítulo começa assim: varando a multidão. Em Marcos 5, que passagem que nós temos, vocês se lembram? De uma mulher que, varando a multidão, toca Jesus, encontra Jesus, lhe toca. Claro que eu estou aqui isolando o texto, mas a leitura da obra de Chico Xavier e de Emmanuel, principalmente esses romances, é para fazer transbordar a nossa imaginação. Elas são repletas de mensagens, de dicas, de ligação para novas leituras e percepções das lições do Evangelho. E enquanto leitores, nós temos a liberdade e nós somos proprietários da obra também. Nós somos parte do texto. Então vejam bem, nós estamos falando de cura. Através de uma história que vai ser contada através de Célia Lúcius. Então aqui nós já temos esse exemplo maravilhoso, que uma mulher saiu varando a multidão. O primeiro capítulo, uma família romana, Célia, romana por nascimento e por título, por cidadania, Patrícia, também já sai varando a multidão. E ela também toca Jesus. E toca Jesus em espírito. Porque Jesus é o seu grande amigo, seu grande companheiro. Então, esse pequeno exemplo é para mostrar como a obra é muito bem direcionada, muito bem escrita, e que a cura pelos caminhos de Célia começa nas primeiras palavras. Mas a obra, ela está escrita, impressa, ela é imutável. Por isso, a obra é de todos, mas as lições são individuais. E eu digo isso por quê? Porque o que você retém ao me ouvir falar é a obra em um nível. Mas quando você lê, estuda e medita essa obra, você está entrando em sintonia com o pensamento de Emmanuel.
Você está fazendo parte do processo da mediunidade de Chico Xavier? Você está sendo o receptor daquilo que eles fizeram. E você está em contato direto com o espírito de Célia, porque você está vivendo aquilo. Então, ler e meditar é muito importante, porque você se torna parte da história. O leitor é também um personagem. Eu lembro que Chico fala, né, que enquanto ele psicografava, muitas vezes ele via as cenas do que acontecia e ele ficava muito triste porque ele torcia para certos personagens. Então, meus amigos, o que eu quero dizer a vocês é isso. Não deixem que essas obras, que os romances, os livros do cristianismo nascente sejam uma coisa fria, seja uma coisa impressa em papel branco e que fique por ali. Não. O leitor é quem liberta a obra. Porque nesse momento acontece algo incrível. Quando o leitor liberta a obra também liberta o leitor. Porque senão a única coisa que existiria era um monte de folhas impressas com frases, com parágrafos, com capítulos, mas se ninguém ler, não existe essa simbiose. Então, tome o seu papel de leitor. Porque a leitura também depende de você. Num primeiro momento, lendo, num segundo momento, se educando, num terceiro momento, divulgando. Mas nós vivemos um momento em que passar por dificuldades, facear de sabores, ter provas duras é sinônimo de tristeza e fracasso. No meio espírita é muito comum o bordão, e isso é por erros do passado. Fulano está pagando pelo que fez outrora. Mas para os outros, para nós que estudamos, dizemos que se trata da justiça divina. Às vezes aqui com um certo egoísmo, né? Porque nós dizemos da justiça divina quando ela é relacionada com os outros, que fulano está passando por aquilo pelos erros que ele cometeu no passado. Então é justiça divina. Mas quando eu estou passando pelos meus momentos difíceis, eu clamo pela misericórdia divina, não é? E quando então nós nos deparamos com uma menina moça, muito jovem, filha das mais nobres famílias do patriciado romano, passa por enormes dissabores, por provas impensáveis, é que ela passa a ter vida plena, a ter vida em abundância, apesar de todos os dissabores, apesar de todas as cruzes que teve que carregar. Então a gente vê que a noção de felicidade não está ligada ao não sofrimento, ao não processo de dor, a não experimentar de sabores. Porque Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E Célia foi até Jesus. E ela se sentia aliviada. Mas o fardo de Célia era pesadíssimo, superlativamente pesado. Mas ela sabia que quem deu o fardo é forte e não iria deixá-la carregá-la sozinha. Célia se entregava a Jesus sem restrições. E um dos elementos mais presentes na vida dos personagens da obra de Emmanuel e de Chico é a providência do acolhimento. Eles nunca estão desamparados. Nunca, nunca, nunca. No caso de Célia Lúcius, para ser mais exatos, tem uma velha, uma senhora cristã, Orfília, que aparece quando a tarde cai. E Célia Lúcius estava sentada sobre uma das pontes de Roma, ponte que nós visitamos quando fazemos as nossas viagens. Então passa ali e a acolhe. Mais tarde nós temos um carroceiro de nome Gregório, que leva Célia num dos momentos mais difíceis
da sua caminhada. Ele a leva até onde podia. E tem também um outro ancião na cidade de Minturnes, irmão Marinho, que de nome mesmo Lésio Munácio, também a acolhe como filha. Então a gente vê, seguindo aquele ditado, que Deus dá o inverno, dá o cobertor. Não, Deus dá o inverno de acordo com o cobertor, não é? Então nós estamos preparados para passar por esses invernos. Nós não estamos sem acolhimento. E isso nos cura a alma, isso nos fortalece. E esse exemplo de Célia, porque ela deixa tudo, mas é tudo que ela tinha. Ela não tinha nada dela mesmo, nem o seio estéril para dar leite ao seu pequenino. Aquela que ela o acolhe como filho. Nem leite ela tinha. Mas ela tinha um coração, e esse coração ela entregou a Jesus. E isso não a deixa sucumbir, e isso não nos deixa sucumbir, porque isso nos cura. Pois quando estamos com Jesus, Ele vai nos curando. O nosso Mestre é vivo, Ele é atuante. Nós temos que parar de viver com Jesus 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa. A orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. A orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Quem fala isso é o avô de Célia Lúcius, Neio Lúcius, em espírito, que aparece a ela quando ela está dormindo numa gruta, desolada. Então, toda a nossa orientação, todas as nossas diretrizes de vida tem que estar delineada nos exemplos de Jesus. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Nesse momento, o que faria Jesus? Então, na maioria das vezes, nós achamos que estamos bem quando a nossa bolsa está transbordada de dinheiro, nos dando condições a cair com muita facilidade nas armadilhas do mundo. Nós temos que aprender e a nos curar dessa falácia. O dinheiro é bom e necessário, sim, mas sem educação espiritual, qualquer dinheiro perde o seu valor. E é por isso que numa das lições mais bonitas do livro, Célia diz ao seu cunhado, Caio, quando ele passava, não é? Ali pela gruta de Tibério, que eu já renomeei como Gruta de Célia. Ela diz assim ao seu cunhado, Caio, segue em paz o teu caminho, guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais do que 1 milhão de sestércios. Profundo isso, né? Profundo. Mas nós ainda nos adoecemos por migalhas, por alguns centavos, por qualquer coisa que brilhe e se pareça com ouro. Nós nos vendemos, nós nos traímos, porque ainda não conhecemos quanto vale uma bênção de Jesus. Nós sabemos quanto vale $1 milhão, mas uma bênção de Jesus nós ainda não sabemos. E para entender por que é que existe cura nos caminhos de Célia, nós temos que entender que tipo de personalidade é Célia. Por que é que há esta cura em tanta dor, em tanto sofrimento? No Livro dos Espíritos, pergunta 918, há um comentário belíssimo de Kardec falando sobre os caracteres do homem de bem, não é? E Kardec diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça.
Marquemos essa frase. Sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Percebem como Chico e Kardec conseguem definir muito bem Célia Lúcius? Porque eles ali percebem que estão diante de um ser de bem, de um homem na sua totalidade, de um ser de bem, que se sacrifica. Ela sacrificou o seu próprio interesse pela justiça, porque ela sabia, não vou contar a trama, mas ela sabia que o amor da mãe dela jamais trairia o pai. Ela sabia que tinha algo ali, uma injustiça, e ela se sacrifica em nome da justiça. Então, Célia Lúcius representa o que é o verdadeiro ser de bem, o homem de bem. É por isso que Emmanuel se encanta com essa figura. É por isso que Chico Xavier consegue defini-la tão bem, porque percebe nela a transparência da alma. E quando nós lemos essa obra, e o próprio Emmanuel diz, parece que nós estamos diante de um anjo de pureza. Então imaginem vocês uma menina que sai de casa, mãe solteira, com um filho nos braços, sozinha, sem recursos e sem vestes. Sem nada. Sem nada. Ela teve que tirar a sua roupa para não sair como Patrícia na rua. Ela vive do suor do seu próprio trabalho por anos e anos. Ela é acusada de erros que não cometeu e mesmo assim prossegue fiel a Jesus. Eu só consigo imaginar, se consigo imaginar Célia Lúcius, vencendo o mundo através daquela mensagem do Chico, que diz que tudo passa. E que no final diz assim, que Deus é suficiente. Porque só alguém muito íntimo de Deus é capaz de confiar nele em todos os instantes. Ela não tinha nada, absolutamente nada, mas ela tinha tudo. Hoje nós temos tudo. E na maioria das vezes, não temos nada. Eu lembro-me aqui nesse momento específico do Salmo 139, Senhor, eu sei que tu me sondas. Célia Lúcius não sabia disso porque ela não era judia, não é? Ela não era hebreia, ela era romana, então ela não conhecia os salmos. Mas Deus é livre, Deus não está resumido em nenhuma religião, em nenhuma pátria, em nenhum território. E Deus estava com Célia e ela estava com Deus. E ela, no seu modo de viver, certamente, ela dizia, Senhor, eu sei que tu me sondas, em que tudo me conheces. Se no abismo está uma cama, sei que ali também me amas. Então, eu só consigo entender essa cura quando a pessoa que proporciona esse caminho de cura está em conexão íntima com Deus. Eu admiro muito Célia, eu amo muito a Célia, eu me emociono muito com Célia. E eu sou muito grato a ela. E já que estamos falando de cura, permitam-me dar para vocês o meu testemunho. E vocês sabem que quando alguém dá o seu testemunho, não é para falar de si mesmo, mas é para falar de quem fez a obra do testemunho. E eu passei por, há 5, 6 anos atrás, um período muito difícil, muito difícil. Muito difícil. E eu voltava justamente da rota de Célia, na Itália. Tinha feito a mesma trajetória que ela fez no livro, tudo muito lindo, voltei espiritualizado, muitas meditações, muitas preces, encontros com amigos maravilhosos,
estava em êxtase espiritual. Era tudo maravilhoso. Cheguei em casa no domingo à noite, radiante. E na segunda, por volta do meio-dia, descobri que meu casamento, meu relacionamento por mais de 20 anos tinha se acabado. E não foi um fim, foi uma ruptura, com muita dor, uma tragédia. E eu me vi sem aquela vida tranquila, sem a paz do lar, tudo tinha desaparecido, do nada. Eu me vi sozinho, com 2 filhas, sem poder trabalhar, sem família, sem ninguém para me ajudar. E uma dor e um desespero muito grande se apossou de mim. E a dor foi tão forte, que eu pensei em me matar. Mas aí um anjo vestido de luz, enviado por Jesus, me disse assim: Altino, você foi a Roma fazer o meu caminho de dor e de sofrimento. E agora eu estou aqui para fazer o seu. Você não está sozinho. Vamos caminhar juntos. Foi aquela intuição bonita que, como Emmanuel diz, Célia está sempre a estar com todos aqueles que lhe pedem ajuda. E ela traz essa ajuda através de Jesus. E se hoje eu estou aqui falando com vocês, é graças ao amparo de Jesus através de Célia. E claro, eu fui procurar psiquiatra, fiz todo um tratamento, tive amigos maravilhosos. Mas Célia Lúcius esteve ao meu lado, comigo, e está até hoje, como sempre esteve. E eu gostaria de dizer para vocês, porque tem muitas coisas que eu poderia falar, dar exemplos de outras pessoas, mas eu quero deixar com vocês o meu exemplo vivo, verdadeiro, que você sentir, ter a intuição que no momento de desespero, você vê aquele espírito amigo chegar até você e dizer: você foi até Roma fazer o meu caminho e agora eu vim fazer o seu. A gente se sente fortalecido, a gente se cura. E onde há dor, a cura. Onde há dor, a cura, porque há amor. Então, nesses últimos 30 anos que eu tenho caminhado pelos caminhos de Célia, claro que eu faço esse caminho externo, mas o caminho interno que eu aprendi a fazer foi muito mais bonito. E toda vez que eu faço, as pessoas perguntam: mas Altino, você poderia viajar, conhecer tantos outros lugares? Por que sempre essa viagem? Para vocês terem ideia, esse ano eu já fiz a minha viagem de número 48 para a Itália e esse ano vai ser a viagem de número 49. Daqui a pouco eu torno a viajar novamente. É porque quando eu vou ali, eu vou para me curar. Aquele é meu tratamento. Então há uma cura muito grande nos caminhos de Célia. Se você não tem condições, possibilidades, seja por que motivo for de se deslocar para fazer os caminhos de Célia, os caminhos de Paulo, leia as obras, medite, estude, faça aquilo que Emmanuel falou. Porque tudo isso é real. Essa cura é real. Célia Lúcius é real. E como parte do nosso estudo do GAP, eu gostaria de mostrar para vocês, seguindo a metodologia do nosso estudo, aqui as contracapas de 2 obras. O primeiro comentário que Emmanuel faz, não é? Sobre que está em 50 anos depois, que ele diz que a Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos. Se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo do homem viciado dos narradores humanos.
E depois aqui o meu querido Clóvis Tavares, em 1941, a obra foi escrita em 39, em 1931, ele faz um estudo que ele encontra e ele diz que teve a ocasião de descobrir numa livraria de um sebo pobre do Rio uma biografia chamada Biografia de Santa Marina. Então, mais tarde, através de um trabalho belíssimo na obra do filho dele, não é? Do nosso querido Flávio, o Mussa Tavares, através da Vinha de Luz que tem esse livro, procurem, leiam em paralelo a obra 50 anos depois. Trago isso para provar e vocês vão entender agora. Aqui também estão as obras fotografadas nos locais onde tudo acontece nos caminhos de Célia. Trago aqui para mostrar a vocês também, porque é trabalho, parte da nossa metodologia de estudo, essa pintura, que está em Veneza, onde estão os restos mortais de Célia Lúcius, a irmã Marinho, que é venerada em Roma como santa católica. Lá estão os restos mortais dela. Aqui, não sei se vocês podem ver, é uma pintura do século XVI ou XVII, não me lembro a data agora, não sei se 1560 ou 1650. Trago informação para vocês depois. Mas aqui está, lá atrás o mosteiro, aqui está Célia Lúcius. É muito interessante essa pintura, que não dá para a gente perceber bem se realmente é um rosto de homem ou de mulher, embora os traços sejam muito suaves. Aqui o pequeno Ciro, aqui o Evangelho, ela apontando para Jesus, o pedaço de pão. Aqui está escuro, mas na pintura original a gente vê as verduras do horto de Célia. É muito bonito. E gostaria de mostrar a vocês também, aqui, a mão de Célia Lúcius, de Irmã Marinho, que está mumificada na igreja, na Chiesa de Santa Maria Formosa, em Veneza. E gostaria, meus amigos, então, de encerrar para vocês, lendo algumas máximas da obra 50 anos depois, para entendermos onde encontrar a cura física e espiritual pelos caminhos de Célia. Primeira frase: não desfaleça nas horas mais amargas, pois, entre as flores do céu, há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Segunda frase: só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade. Frase 3: o descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. Outra frase: só Jesus, com sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor. E a última frase, para deixar com vocês um pedaço do meu coração, um pedaço do coração de Jesus, um pedaço do coração de Chico, um pedaço do coração de Emmanuel, de Célia, todos os nossos corações juntos. Eu encerro para vocês essa minha fala, agradecendo muito a vocês pela companhia, pelo carinho, pela caridade de me ouvir. Guardemos esta frase: que as bênçãos do Senhor Jesus encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Estou com o coração muito feliz.
Metade dele eu deixo com vocês. A outra metade está nos caminhos de Célia e nos caminhos de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Enquanto a gente não se encontra, caminhemos. Tchau. Beijo para todos.